Olá, sejam bem-vindos ao Inquietas e Brilhantes. Eu sou a Diane Leite e essa... A Isabela Dalla Valle. Nós somos as Inquietas e Brilhantes. Nós estamos aqui para dar voz a tantas mães, pais, cuidadores, tantas pessoas que nesse mundo só querem ser ouvidos, vistos. Perfeito, Diane. Eu estou muito feliz em estar tirando o nosso projeto do papel e ter você como parceira nesse momento. Eu acho que a gente tem muito a aprender. Acho que vai ser a possibilidade de dar escuta para quem precisa, de a gente tentar, como a gente pensou desde o início, mudar algumas coisas. E acho que pode ser um bom caminho. Dar voz às mães, dar voz aos cuidadores é dar voz ao todo, né? Com Perfeito. certeza. Perfeito. E acho que você podia se apresentar um pouco, Diane, para todo mundo saber um pouco de você. Eu sou a Diane Leite, eu sou jornalista há 24 anos. E 7 anos atrás, eu tive um filho. Eu já tinha um filho, que eu tenho um filho de 22 e outro de 7. O de 22, quando ele já era uma criança completamente diferente dos colegas, mas nessa época ainda não se tinha tantas informações como se tem hoje sobre o espectro autista. Então, ele foi diagnosticado aos 6 anos com superdotação, porque ele é superdotado, né? Mas ele tem dupla excepcionalidade, né? Ele é autista com superdotação. Hoje, né? Sabemos disso, mas na época não sabíamos. Mas passou porque eu não tenho laudo ainda, estou fazendo, mas eu achava ele muito parecido comigo, então eu não conseguia ver nada de diferente nele. E na minha segunda gestação, com 15 dias, eu pegava o meu bebê. Primeiro que eu achava estranho o meu bebê não amamentar, não saber sugar, né? Não ter essa coisa do sugar, né? Eu achava estranho, e mesmo com enfermeira, com todos os cuidados, tentamos de todas as formas e não conseguia. E com 15 dias, pegava ele e ele era rígido, assim. E eu já levei numa neurologista, doutora Ana Paula Ruiz, uma excelente especialista em autismo, inclusive, por sorte a minha. E ela falou, olha, vamos acompanhar o marco do desenvolvimento, né? Ah, sim, com certeza. Ele era muito pequeno, né? A gente também não ouvia tanto ainda de diagnóstico há 7, 8 anos atrás, né? Não tinha. Era muito vago, né? A gente não tinha conhecimento nenhum na época, né? Conhecimento nenhum. E aí foi porque, assim, o que acontece muito, e eu gostaria até que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre a questão do marco do desenvolvimento, das pessoas se meterem nas maternidades, Perfeito. nas questões, assim, de, não, cada criança tem seu tempo. Eu queria que você desse a sua opinião sobre isso. Eu escutava isso antes de ser mãe e a gente achava natural, né? Uma criança ter atraso de fala, uma criança não andar, não engatear no tempo certo. A gente achava que cada criança tinha seu tempo. Sim. Até o dito diagnóstico, né? Até acontecer com a gente. Eu tinha um grupo de mães na época. Então, as crianças tinham 2, 3 meses de diferença. Então, a gente conseguia acompanhar mais ou menos esses marcos de desenvolvimento, comparando uma a outra. Então... Qual foi o seu gatilho? O meu foi com 15 dias. E o seu? Eu demorei mais. Como eu falei, eu nunca tinha escutado falar sobre autismo. Nem eu. Não tinha ignorância no teor da palavra mesmo, de falta de conhecimento, né? Então, eu demorei bastante. O meu aconteceu quando os marcos começaram a não se cumprir, sabe? Ali, perto de 1 aninho, não começou a balbuciar algumas palavrinhas. E as outras crianças já estavam mamá, papá e nada. Só que eu fui acompanhando os marcos e o que mais me incomodava realmente era a fala. Tinha várias questões que já apareciam, mas eu não entendia.
Tanto que esse grupo de mães que eu mencionei… Ainda mãe de primeira viagem, Todas né? mães de primeira viagem. Sim. E eu lembro que uma pessoa até comentou no grupo, os bebês não podem assistir TV, porque senão eles podem virar autistas. E eu nunca tinha escutado falar daquilo. Eu fiquei, nossa, como assim? Até fui ler alguma coisa ou outra. E até na internet essas informações eram disseminadas na época, Sim. né? Até hoje são, né? São. Infelizmente. Com certeza. Então, ali eu acompanhando ali os marcos de desenvolvimento, quando chegou o da fala, foi o que mais me incomodou. Foi aí que você… Que virou uma chavinha pra mim. E o marco de desenvolvimento da fala é até 1 ano e meio, né? Que tem que ter uma quantidade X de palavrinhas, né? Assim, tem um marco de desenvolvimento, tem 3 meses mais, 3 meses menos, ok, Isso, até ok. aí, né? Uhum. Mas tem… 6 meses. Exatamente. Não é um tempo que a gente deve tolerar. Hoje a gente sabe, né? Mas, então eu esperei até 1 ano e meio. Daí eu comecei a ir atrás de profissionais. Mas é porque você era convencido o tempo todo que você não… Então, que aquilo… Porque tem muito isso também. A mãe tem o sexto sentido. Esse feeling, né? E todo mundo fala que ela tá errada. Que ela é maluca, né? A gente escuta muito isso e eu acho que todas as mães vão concordar com a gente. Porque a mãe, ela sente que tem algo diferente. Eu, quando… Daí ele tinha os 15 dias e daí eu fui também acompanhando. Aí com 10 meses, eu também vi, né, que ele não batia palma, ele não fazia algumas coisas que eram muito básicas e que eu, como eu não era mãe de primeira viagem, já tinha um filho, e aí eu tinha dúvidas também. Por isso que eu acompanhei muito com a neurologista. Por quê? Porque eu também estava comparando um superdotado com uma criança, talvez, típica. E aí eu precisava muito de informações, né? E aí foi quando, com 10 meses, também não batendo os marcos, ele começou as terapias precoces. Nossa, mas assim, você foi fora do comum, né? Queria gente que todas as mães tivessem essa percepção, né? Esse conhecimento, esse tato. Mas é muito difícil, né, amiga? Pra mim, foi mais fácil, porque eu sou jornalista. Então, essa coisa do buscar, do querer a informação. Tanto que no Brasil, quando eu descobri, o meu filho tinha 10 meses, não tinha tanta informação quanto tem hoje. Eu busquei essas informações todas fora do país, né? Em universidades, grandes cientistas mundiais, muito nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde mais tinham essas informações. No Brasil ainda não se tinha tantas informações. Perfeito. Eu, na verdade, nem buscava, porque eu nem dormia, gente. Eu confesso que eu não procurava tanta informação nessa época, porque… a gente já tinha sinais desde o nascimento. Eu até comentei com vocês esses dias que a minha mãe foi na maternidade comigo. Sim. E a minha mãe falou assim, não se preocupa. Primeiro mês, eles só dormem dia e noite. E a minha mãe de 3 filhos, né? Ficou, assim, boquiaberta, que a Antonella chorou a noite inteira. Ela falou, eu nunca tinha visto isso acontecer. Ela já apresentava os sinaizinhos ali, mas a gente não sabia ler, né? E também como é um espectro, né? É uma coisa muito ampla, né? Por exemplo, a tua só chorava. O meu, ele, por exemplo, chorava se pegasse no colo. A tua chorava se colocasse no berço. Então, cada criança totalmente é única, diferentes, né? Por isso que as mães têm que ficarem muito atentas. Mas assim… a gente sabe que ainda falta muita informação. Falta muita que informação. Ela não chega totalmente. A gente tá dentro disso há 7 anos, então a gente consome muito, né? Sim. Mas a maioria das mães ainda não tem interesse, né? Vão pesquisar se o filho tem algum sinal, ou se o vizinho, né? Daí começam a ter interesse. Então, eu acho que o mais importante é a gente tentar ao máximo levar esse tipo de informação, né? Então, isso começou, né, com o espectro autista, é claro. E aí, dentro das clínicas, todos esses anos, nós conhecemos diversas mães, né? Diversas crianças com várias deficiências, com várias questões, assim.
E isso mexeu muito, muito, muito com o nosso psicológico mesmo, né? E de você ver que a demanda é muito grande e que a informação é muito pouco. Verdade. E eu, como jornalista, e a Isabela como autista, uma mulher autista. Ah, perfeito. Esqueci né? de mencionar esse detalhe. Que eu sou uma mãe atípica e há 2 anos eu tenho meu diagnóstico. Então, posso falar assim com um pouquinho de propriedade sobre essa questão. Claro, você também, né? Tá fazendo seu laudo agora e a mãe de 2, né? Mas assim, com certeza a gente consegue... Que a gente consiga, na verdade, colocar em palavras, né? Na Tudo que a verdade, gente- assim, nós estamos aqui principalmente para aprender. Ah, com Junto certeza, com todo o você. tempo, né? Para aprender junto com você. Eu estudei, eu tenho alguns livros de extensão de terapias sobre neuroplasticidade. E eu quero muito, muito que vocês tenham sucesso. Porque hoje em dia a ciência ela é incrível. E a neuroplasticidade, ela não serve só para o espectro autista, ela serve para todas as síndromes e doenças raras, síndromes raras. E então, o que nós queremos mais que tudo é que você, mãe, pai, cuidador, consiga o melhor do seu filho. Que ele consiga se comunicar. E se comunicar não é só com a voz, né? Se Sim. comunicar tem diversas formas. Perfeito. Que ele consiga olhar e que vocês, sociedade, você que está nos assistindo, que são típicos, que consigam olhar para todos nós, né? Eu me incluo porque, para mim, eu e os meus filhos somos a mesma pessoa. Eu já sei o resultado do meu laudo também, mas vamos esperar. Então, não vou dizer ainda sou uma mulher autista, porque eu quero ter o meu laudo em mãos para dizer isso. Mas como mãe atípica de 2 meninos autistas, eu digo que o que mais me importa hoje é a sociedade. As empresas, estávamos falando sobre isso hoje, fomos inclusive numa faculdade ver uma palestra sobre RH e sobre a questão de pessoas especiais. Né? Foi muito interessante, né, Diane? Até essa empresa de RH que a gente estava assistindo a palestra, em um momento, acho que foi até você que perguntou, Eu né? perguntei, foi. Sobre a questão da inclusão nas empresas, sobre essa realidade, né? Porque as empresas grandes a gente sabe que tem que ter uma cota de inclusão, né? Sim. E a gente já consegue ver em Curitiba muitas empresas que realmente têm esse cuidado, né? Empresas, inclusive, que vão ser nossas parceiras Ah, aqui. sensacional, né? Logo Então, vocês saberão. verdade. Mas vocês já devem saber, porque quando tem algumas empresas que você já entra e você já vê a inclusão, você já vê a felicidade. E assim, o que ela disse que eu questionei essa empresa, né, de RH, foi: vocês contratam e vocês fazem o quê com essas pessoas com deficiência? E ela disse: infelizmente foi a resposta que ela me deu. Eles pegam só por cota. E aí, eu lembrei de uma conversa, né, que eu tive, inclusive, com o dono tava aqui, não tá mais. O dono do estúdio Orbe, que é esse que nós gravamos aqui. Que nós estávamos numa conversa sobre o podcast. E ele disse: você tem que ver o melhor, né? O que a pessoa com deficiência, ela não é deficiente em tudo. Todo mundo tem algo que ela faz bem. Tem algo que ela se realiza fazendo. E aí eu lembrei, inclusive, dele dizendo isso, né? De colocar a pessoa para fazer o que ela ama fazer. E aí você dá dignidade, a sua empresa vai estar pagando por algo que ela vai ter um resultado, né? Então, nós queremos muito isso também, trazer muito isso para a sociedade, né, Isa? Com certeza. Vamos falar do superpoder aí, do hiperfoco, né? Do hiperfoco. Então, todo autista tem um hiperfoco. E quando ele tem um assunto que gosta bastante, ele dá 500% de si, né? Então, pode ser um excelente profissional dentro de uma empresa, né? Só que a gente tem que ter esse cuidado esse olhar mesmo, né?
para que ele seja colocado num ambiente que, com adaptações necessárias, talvez, o RH né? tem que ter, né, essa pessoa que perceba, né, numa conversa, na hora de contratar, o que você mais gosta de fazer. Para colocar aquela pessoa, de fato, para ela se sentir digna, né, para ela ter dignidade, para ela ter felicidade naquilo que ela está fazendo. E a empresa vai ter resultado. Eu achei isso sensacional, eu acho que foi aí que o Estúdio Orbe nos ganhou de fato, né? Verdade, foi muito boa a colocação, né? Muito, muito boa a colocação. E porque eles contratam e sabem utilizar da melhor forma possível no hiperfoco. Eu achei isso sensacional. É uma coisa que a gente tem que levantar, né, gente? Porque vamos falar de dados, né? Saiu um censo, uma Sim. pesquisa agora, né? Sim. Diane, que 1 a cada 36 nascidos, no caso, crianças, né? Crianças nascidas. É autista. Então, é um dado alto, né? Dado alto. Que a gente acredita que seja pela qualidade dos novos diagnósticos, né? Também. Muito seja, né? Também. Então, é um Da cuidado... disseminação da informação, Perfeito. né? Claro. Com certeza. E por N fatores, obviamente, mas que é uma realidade social hoje, né? E a gente quer, logicamente, que os nossos cresçam e estejam, né, dentro do mercado de trabalho, dentro das escolas, faculdades, né? Com uma real inclusão, né, Jane? É porque nós crescemos já de uma outra forma, com dores e com situações que nós não queremos que os nossos filhos passem. Então, nós estamos aqui para dar, de fato, um futuro, não só para os nossos filhos, mas para os filhos de todas mães, pais e cuidadores, né, de filhos atípicos e que só querem ser respeitados, querem que os seus filhos sejam bem acolhidos, querem ser acolhidos. Essas mães estão cansadas de lutar, cansadas de fazer tudo sozinha, cansadas de não ter apoio, de não ter uma rede, porque elas são desacreditadas o tempo inteiro. A gente passa por isso também, né? Como mães. E a gente sabe que nossos filhos também passam, né? A inclusão, ela acontece parcialmente. Infelizmente, a falta de conhecimento, né? Tanto nas escolas quanto na sociedade, fazem com que a gente tenha que lutar ainda. Eu acredito, eu tenho fé que daqui uns anos, não sei, talvez daqui umas dezenas, né, de anos, a sociedade vai encarar de outra forma. Mas hoje a gente ainda precisa lutar. E nós estamos fazendo, eu sempre falo, né, não é um podcast, é um movimento. Né? Com certeza. É um movimento de típicos, de atípicos, pessoas que querem só dignidade. Pessoas que querem ser acolhidas de verdade, né? Pessoas que querem trabalhar não por cota. Ninguém quer trabalhar por cota. Eles querem trabalhar em algo que eles gostem de verdade, sabe? Em algo que os façam feliz, que eles voltem para casa porque eles fizeram alguma coisa que eles amavam. Sim, porque, querendo ou não, essa questão de cota, a gente se sente um pouco como um peso para a sociedade, né? Sim. A gente quer ser aceito, né? Não é porque o nosso cérebro funciona de uma maneira diferente que a gente é pior que alguém, ou melhor, né? Porque nós somos superdotadas, nossos filhos, né? Mas existem muitas crianças, adolescentes, adultos que são autistas ou que têm outras síndromes, transtornos, né? E outra coisa, assim, na sociedade se fala muito essa coisa, ai, nossa, é autista, é inteligente, é autista, é isso, autista... Não, gente, existe muito autista com DI, que é deficiência intelectual. É uma grande maioria. Perfeito. Né? É a grande maioria, só que hoje em dia, com a neuroplasticidade, digo isso como uma pesquisadora assídua disso, existem muitos caminhos. E mesmo assim, uma entrega e uma melhora grandiosa, assim. Mas isso depende de um todo. Isso depende dos cuidadores, isso depende das terapias, isso depende
dos médicos, isso depende da sociedade. Porque às vezes essa criança ela tem todo esse apoio. Ela tem uma família incrível, ela tem uns terapeutas incríveis, ela tem até uma escola incrível. Mas aí ela sai num shopping, ela sai na rua, ela sai em qualquer lugar e ela tem uma crise e ela é completamente julgada. Como As mães também, né? as mães mais do A gente vê os olhares, né? que... Sim, E a gente passou por isso, talvez, na infância, na adolescência, né? Nos sentíamos diferentes. sempre. Nos sentíamos... a gente sentia que não estava sendo incluída efetivamente, né? Que não pertencia, né? Então, a gente não quer isso para os nossos filhos. A gente não quer para os filhos de vocês, para os pacientes, para os vizinhos de vocês. A gente quer que as pessoas olhem com mais naturalidade e mais empatia, sabe? Eu acho que a principal palavra aqui é empatia. Empatia. E você que tem um filho típico, ensina seu filho. Ensina seu filho que uma pessoa tem um cérebro que funciona diferente, não é uma coisa ruim, que são opostos complementares, né? Se fomos feitos assim, né? Típicos e atípicos, é para nos complementar. Temos coisas para nos complementar. Então, ninguém é melhor que ninguém. Como ela disse, por exemplo, nós temos superdotação. Todo mundo acha que superdotação é uma coisa incrível. E não é. Se vocês forem ver todas as questões envolvidas, não é. E eu tenho filho ainda com superdotação também. Então, não é. Como tudo na vida, tem seus prós e contras, né? Exatamente. Vou dar um exemplo, só para vocês imaginarem. É uma super cobrança. Eu tenho uma filha, né? Superdotada. E ela se cobra muito. Perfeccionismo extremo. E isso todo mundo sabe quanto isso é difícil, né? Imagina para uma criança que ainda não tem, né, toda a sua maturidade, né? E as pessoas esperam demais. E assim, ó, uma coisa que eu vou deixar aqui muito clara: a pessoa que é superdotada, ela não é superdotada em tudo, não. Com certeza. Eu vou dar aqui um exemplo particular, assim, humano mesmo, meu, para vocês. E a Isabela tá aqui para não me desmentir, né? Por exemplo, eu sou genial em diversas áreas, né? Principalmente pesquisas, a questão do jornalismo. Eu sou muito boa em diversas áreas. Mas eu não sei amarrar o meu tênis. Eu amarro o tênis e 2 minutos depois alguém precisa amarrar o meu tênis. Normalmente sou eu. Verdade. Então, assim, eu acho que como as pessoas típicas também, né, Gianni, ninguém é bom em tudo, né? Ninguém. Algumas pessoas são boas em esportes, outras em história, né? Nós também, superdotados também têm essas questões. Os assuntos que mais nos interessam, a gente acaba hiperfocando, se especializando naquilo, né? Exatamente. Mas, assim, tudo que é demais... Não é bom. Tudo que é de mais ou de menos, né? Mas... realmente. E eu queria também comentar, Gianni, não só sobre as crianças. Eu quero comentar que os autistas crescem. Isso é muito importante. Né? Eu tive o meu diagnóstico há quase 2 anos. Assim, para mim foi libertador saber que tudo que eu tinha passado na vida, não me enquadrar com amizades, ter muita dificuldade de amizade, ou um raciocínio, uma cabeça que não parava nunca, que ainda não para, mas hoje a gente já sabe controlar um pouquinho melhor, né? Então, para mim foi assim, libertador. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que como todas as mães, vocês vão se identificar, que eu também passei por um período de luto. De entender que eu era uma pessoa diferente. Hoje, eu vejo com outros olhos. Mas naquele momento, para mim, foi tipo, nossa, será que eu vou conseguir um dia ter uma vida, entre aspas, normal, né? E para vocês verem como opostos complementares são importantes. Por exemplo, eu já sou diferente, completamente diferente da Isabela. Quando me veio, a primeira coisa que eu fiz foi focar. Falei, não, preciso estudar sobre isso, aprender. E eu comecei a focar muito nas coisas boas, né?
Aí, quando nós conversávamos, parecíamos que estávamos falando de coisas completamente diferentes, né? Porque, mas a maioria das mães, principalmente mães típicas, né? É mais difícil, porque para nós, querendo ou não, é um pertencimento, né? Os nossos filhos são a nossa extensão e nós vemos uma repetição neles. É bom às vezes e é ruim também, porque acaba ativando gatilhos, né, que não são legais, mas ao mesmo tempo, né, lembranças, né, da nossa infância, né, da gente, algumas dificuldades ou às vezes até de bullying, né? Completamente. Que a gente sabe que infelizmente acontece ainda nas escolas, né? Hoje a gente é muito mais falado que na nossa época, né? Mas é o que acontece, né? Então a gente realmente teve esse primeiro momento muito diferente, né? Muito. Giane, e que nem a gente fala, né, sobre o luto do diagnóstico, né? A gente enterra um pedacinho ali da nossa idealização. Porque a gente não necessariamente vai ser pior que o outro, não necessariamente não vai conseguir evoluir, né? É só aquilo que a gente imaginava, idealizava, que querendo ou não vai ficar um pouquinho para depois, né? Porque o diagnóstico, ele não é o fim. O diagnóstico é o começo. É o começo, exatamente. Né? É o começo de um tratamento adequado, é o começo de aceitação, né? Mas vamos falar aqui como ela falou, de números e da importância da extensão de terapias, tá? Toda criança, ela tem que ter um cuidador. Nenhuma criança pode ficar sozinha em casa, né? Então, a extensão de terapias é algo extremamente importante. No Brasil, tanto os planos quanto privado, eles não têm profissionais, né, disponíveis para tanto. Então, vai sendo se dividido e diminuído essas horas, né? Meu filho acho que fazia 20 horas e a sua filha... A Antonella chegou a fazer 25 horas semanais. 25 horas semanais. Isso só com terapeutas. Isso, perfeito, né? Só em clínica. E aí, ainda nós fazíamos fora, porque com os estudos de fora, e nós sempre trocando figurinhas, descobrimos que essas extensões de terapia traziam mais a plasticidade cerebral para essa criança, trazendo mais benefícios, né, neurais. Você pode explicar melhor o que são as extensões? Então, as extensões de terapia são... O que a maioria dos pais fazem? Leva na terapia, traz para casa e tal. O que acontece? O cérebro humano, ele funciona 168 horas semanais. Então, se você leva o seu filho 4 horas, 10 horas, 20 horas que seja, que no nosso caso, que tivemos o privilégio ainda de ter 20 horas, que hoje já não se tem tanto, porque como aumentou muito o número, tem filas de espera, inclusive, né? Mas a extensão de terapia é justamente você entender que após essas terapias com os terapeutas, que são extremamente necessárias, tá? Eu sempre falo isso, porque tem gente que compra, por exemplo, um livro meu de extensão de terapia e fala, então não preciso mais levar meu filho ao terapeuta? Claro que precisa. É o terapeuta que vai dizer como está a evolução do seu filho, né? Perfeito. É o neurologista que vai dizer como está a evolução do seu filho. Então, a extensão da terapia é simplesmente quanto mais você estimular o seu filho, seja ele no espectro, seja ele com a deficiência, com o que for, quanto mais você estimular o seu filho, mais a plasticidade cerebral dele, mais as sinapses vão entrar num acordo ali e vão dar o melhor resultado para você. Tem crianças que não falavam, voltam a falar. Crianças como o meu filho, que era nível 2, vai para o nível 1, né, de suporte. Então, é muito importante que vocês não pensem que é o Estado, que é o plano, Não. Vocês têm que entender que a partir do momento que você quer, porque, como diz a Isabela, eles crescem. E quanto mais autonomia, quanto mais extensão de terapias, quanto mais você estimular o cérebro do seu filho, do seu neto, você cuidador, mais resultados você terá.
Então, eu sei que eu e a Diane fomos privilegiadas de Sim. podermos oferecer para os nossos filhos, por plano de saúde, uma quantidade alta de terapias, mas nós sabemos que essa não é a realidade da maioria das mães. E também, apesar de não ter sido fácil, nós afastarmos. Eu fiquei trabalhando em home office, né? Você se afastou completamente da sua empresa. E também de se dedicar. Nem toda mãe pode. Por isso que eu falo cuidador. Com certeza. Porque essa criança vai ficar com alguém. É assim, não é só a mãe ou o pai que pode estimular, pode ser uma avó. Qualquer pessoa, qualquer cuidador. Perfeito. Eu, à época, fiz um curso de assistente terapêutico do IEPSIS, até com o Dr. Paulo Liberalesso. E eu lembro que, à época, a Antonella era paciente do Dr. Paulo. E ele super elogiava, assim, toda vez que a gente ia. Porque ele perguntava assim, mãe, quantas horas a Antonella faz de terapia? A Antonella começou com 10 horas, depois a demanda aumentou, a gente adaptou a carga horária. Mas eu lembro que eu falava assim, doutor, eu aplico o tempo todo. O tempo todo. Então, a gente estava em casa, a gente estava fazendo uma atividade. O tempo que ela estava na terapia, eu estava ali pesquisando alguma atividade manual para fazer com ela, cortar papel, mexer com bolinha, porque ela tinha muita sensibilidade sensorial. Então, assim, mas eu sei que essa não é a realidade da maioria das mães, dos cuidadores, né? Então, mas vocês têm que ter consciência que às vezes é 1, 2 horas por dia. De você sentar ali no chão. Vai fazer a diferença entre o seu filho ser um adulto com autonomia ou não. Você quer que um dia ele tenha um mínimo de autonomia? Que ele não dependa 100% de você? Então, esse esforço vai valer a pena, principalmente dos 10 meses aos 6 anos de idade, que é da neuroplasticidade, que nós chamamos da fase de ouro. Então, o que é 6 anos? Nós passamos esses 6 anos fazendo isso. Sentadinhas no chão ali, né, Diane? São da sala, são do quarto, são qualquer, mas fazendo. E aí, o que nós conseguimos? Uma regressão do grau 2 para o grau 1, ambas. Verdade. A gente sabe o quanto é difícil, a gente sabe que às vezes chega do trabalho, a gente tá cansada, a gente quer deitar, tomar um banho, né? A gente vivia cansada, gente. Só pra deixar bem claro. Eu não dormia nunca. Agora que ela vai fazer 6 anos que a gente consegue ter uma noite inteira de sono. Sim. Mas até 5 anos e meio, 6 anos e pouquinho, não acontecia. E temos que falar de uma coisa muito importante, né? Da questão que, infelizmente, a maioria dos casamentos acabam. É uma questão bem complicada. A gente sabe que a porcentagem é muito alta, né? Muito alta. Porque é difícil, gente. É difícil e a gente tem que se empenhar. E às vezes o casamento vai ficar em segundo lugar. Mas... Às vezes não, né? Sempre fica. Mas a gente sabe quanto vale a pena. A gente se dedicar aos nossos filhos, sabe? Ou, né, alguém próximo. Vale muito a pena, né, Diane? Vale. A gente conseguiu, graças a Deus, assim, que os nossos filhos tivessem autonomia muito cedo, né? Eles têm muita autonomia, mas foi um trabalho árduo. E continua sendo. Continua sendo, porque o estímulo é assim, uma criança, a gente fala da neuroplasticidade de ouro, mas a neuroplasticidade, tá, gente, é a vida inteira. Ainda bem, né? Ela serve, e vamos até dar esses dados, né, para quem quiser também. A neuroplasticidade, ela serve para um AVC, ela serve para um Alzheimer, né? Por exemplo, o Alzheimer, para ele progredir mais lentamente, infelizmente, né, não tem cura, mas ajuda demais. Então, quanto mais estímulo um cérebro tem, tá? Mais resultados vocês terão. E nós queremos ser aqui o ouvido de vocês, a voz de vocês. Nós queremos que vocês mandem, né? Perguntas, né? Vão nos ajudar muito, assim, porque a gente quer que vocês sejam escutados, sabe? A gente quer ser escutado
A gente quer aprender com vocês também. Vamos também escolher uma mãe, tá? Atípica toda semana, de várias, não só do espectro, porque nós não queremos só do espectro autista, né? Nós queremos mostrar a realidade dos PCDs em geral, em todos. Então, nós vamos pegar uma mãe, né? Vamos gravar, né? Toda semana, 3 minutos pelo menos, porque nós queremos a voz de vocês conosco. Nós queremos saber das experiências de vocês. A gente quer poder falar da nossa também, no que for ajudá-los, né, Diane? E também nessa conversa, nessa troca gostosa, né? De mãe para mãe, de cuidador para cuidador, né? E de também dores, né? Troca de dores também, infelizmente, né? Mas para que nós sejamos ouvidos por todos, né? Para que mais leis sejam feitas, para que... Tem muitas leis, tá? Muitas. Nós vamos trazer aqui para vocês também, porque infelizmente existe sim leis, mas elas, né? Nem sempre são cumpridas, né? Ou se são cumpridas, a maioria das pessoas não as conhece, na verdade. Né? Porque tem bastante, né? Tem bastante lei. Tem sim, a gente consegue se apoiar em várias leis, mas é difícil disseminar tudo, toda essa questão, né? A gente quer que vocês estejam por dentro para fazer valer o direito de vocês. Ou de vocês poderem ali ver o vizinho sofrendo alguma coisa, vocês poderem intervir, sabe, gente? Tem empatia real. É muito necessário. A sociedade, ela só anda assim, né? A gente só vai conseguir trazer mudança se todo mundo ajudar um pouco, né? Se todo mundo ajudar um pouco, se todo mundo... como diz a Isabela, empatia tem que ser o nome do movimento, né? Eu tenho o meu movimento, eu chamo de sementes, né? Que são os meus livros. Porque eu acho que se você colocar uma sementinha todos os dias, cada um de vocês, típicos, atípicos, familiares, empresas... Todo dia, se você plantar, né, uma sementinha desse tamanhozinho, nós faremos uma sociedade muito mais inclusiva, de verdade. E inclusão não é ser todo mundo igual, não, viu? Inclusão é respeitar a diferença do outro. Diane, vou ainda pegar aqui antes da gente acabar. Eu queria saber um pouco dos teus livros. Você pode contar pra gente quais os assuntos, o que você está tratando? Então, Potência, tá? Sementes de Potência, que está disponível na Amazon e na Google Livros. Ele tem 100 terapias, né? Dividido por fono, porque daí o que você vai fazer? Você vai falar com os profissionais, por isso que eu disse, é extensão de terapia. Você vai falar com os profissionais que atendem o seu filho. Qual é a maior dificuldade? Você sabe, mãe sabe, né? Então, daí você vai fazer as terapias aonde tem as maiores dificuldades. São 100 terapias, né? E o segundo, que é o de autonomia, também tem várias terapias, mas várias histórias também de mães, né? Desses anos e anos e anos de sala de espera. De né? passagem pelas clínicas, né? De sala de espera, com o maior orgulho do mundo, porque... o meu filho, é muito fácil também falar que eu trabalhei, que eu estudei, que eu sou uma grande pesquisadora, mas nada disso existiria sem uma grande neurologista, que é a doutora Ana Paula, que eu agradeço demais, os terapeutas incríveis do meu filho, que sempre foram maravilhosos, porque eu sempre falo, eles não trataram só o meu filho, eles me trataram. Porque eles percebiam muitas vezes que eu estava desorganizada e, não sabendo disso, eles acabavam me ajudando também. Acolhendo, né? Me acolhendo e me ajudando. E é tão importante, né, esse acolhimento. É muito importante. Verdade. É muito, muito, muito importante. Então, espero que vocês venham nessa jornada conosco, façam parte dessa revolução, façam parte, né, de espalhar, de fato, o que é inclusão. Inclusão não é ser todo mundo igual, é respeitar. Respeitar, amar as pessoas e a diferença entre elas, tá? Perfeito, Diane. Como você falou em outro momento, a gente está tentando criar um movimento, né?
A gente acredita na mudança, a gente acredita na escuta, a gente sabe que isso vai dar certo, a gente vai conseguir, sabe? Então a gente conta com vocês, espero que vocês gostem, espero que vocês estejam com a gente. E que vocês mandem, tá? O nosso @ é né, no Instagram, Inquietas e Brilhantes. E também temos o YouTube, né? Inquietas e Brilhantes. E também o TikTok, Inquietas, né? Com cortes do Inquietas e Brilhantes, que vai ter para vocês disponível. E todos eles vão estar abertos lá. Mandem perguntas, falem das questões de vocês, porque quanto mais nós aprendermos com vocês, nós estamos aqui para aprender. Aqui não é a jornalista, aqui não é uma advogada, aqui são 2 mulheres, mães atípicas, que estão aqui para escutar, dar voz a vocês, para que o Estado escute vocês, ou para que vocês escutem o que o Estado já fez e vocês às vezes nem têm conhecimento. Então, nós estamos juntas, né? Todos nós, mães, pais, cuidadores. Todas juntas, né? Todas juntas, né? E vamos fazer parte deste movimento com muita alegria e amor. A gente espera por vocês. Espero vocês para transformar um pouquinho desse mundo. Todo dia, uma semente que você planta faz muita diferença. Isso aí. Um beijão, gente. Beijo.